A paz do Senhor Jesus, queridas, queridos, preciosas pessoas do céu, do reino de Deus. Estamos aqui para mais um dia e hoje nós vamos falar sobre a espada e a cruz. E para isso nós convidamos a irmã Miriam para estar discorrendo conosco esse assunto. E vamos iniciar então com uma oração, como sempre, né? Vamos chamar aqui a nossa querida que ela possa fazer essa oração pela nossa mentora de hoje. Deus, te rendemos graça pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, essas mulheres que aqui estão, Senhor. Nós estamos disponíveis para ouvir a sua voz, papá, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Permita que nós estejamos vazias e que nós nos enchemos da tua palavra. Senhor, que a irmã Miriam seja o canal, meu Pai, para nos trazer a tua palavra, meu Pai. Senhor, obrigado pela vida dela, obrigado pela vida desta mulher. Permita que aquilo que sair sobre a sua boca seja a orientação do Espírito Santo e aquilo que lhe deu para entender. Senhor, dá-nos entendimento e compreensão da sua palavra, papá, que nós não estamos aqui reunidas pela nossa inteira vontade, mas sim para fazer aquilo que o Senhor tem para nós e para nossas vidas. Deus, gratidão por esse momento, meu Pai, gratidão pelo dia, Senhor. Oh, papá, não permita que haja alguma coisa que nos distraia, meu Deus, desse momento de ouvir a sua voz. Pai, obrigado por tudo, pelo seu cuidado, pelo seu amor, Senhor. Oh, permita que tudo que aqui aprendamos nós vamos praticar, Senhor, porque a tua palavra diz para praticarmos aquilo que aprendemos. Então, Senhor, nós estamos disponíveis, Senhor, para aprender e pôr em prática. Oh, glória a Deus. Abençoa, Senhor. Nos abençoa, Pai, pelo teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Amém. esteja convosco, esteja no teu lar. Preciosa Ezer, mulher do original de Deus. Que bom que você está aqui. E nós estamos nesse estudo de Mulheres com Espada. Já falamos que nós somos o alvo. Já entendemos que uma espada nasceu e nós precisamos dessa arma. Também aprendemos que nós precisamos decidir se queremos ser heroínas ou vítimas e escolhemos, né, sermos heroínas. No nosso encontro anterior, a irmã Samba trouxe o campo de batalha, que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é nas regiões celestiais. E que nós não devemos ficar não, eu vou ficar em cima do muro, eu vou ficar numa posição neutra, é impossível. Porque o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. E nós, como filhas de Deus, que temos o Espírito Santo habitando em nós, e Cristo, que já nos reconciliou com o Pai, nós fomos reconciliadas com o Pai. E hoje eu quero trazer para vocês aqui a cruz como espada. Antes de eu ler este livro, Mulheres com Espadas, a minha percepção de cruz era cruz. Mas depois que eu comecei a ler esse livro, e aí veio as passagens bíblicas, né, que veio ali para abrir, né, os nossos olhos, e aí eu consegui ver por uma nova perspectiva, novo entendimento de enxergar a cruz como uma espada. Você já observou uma cruz? Uma cruz, ela com um punho para o lado de cima, ela enfincada na terra ou no alvo, ela tem o formato realmente de uma cruz. O sangue trata do que nós fizemos, enquanto a cruz trata de quem nós somos, do que somos. O sangue de Jesus, ele elimina os nossos pecados, enquanto a cruz atinge a raiz da nossa capacidade de pecar. What me? E aí a autora começa a discorrer aqui o capítulo. Antes ela faz a abertura com essa frase. A cruz, ela tem o poder de falar com cada uma de nós de maneiras diferentes. Comigo ela fala de um jeito, com a Nívia ela fala de outra forma.
Com a irmã Samba, ela vai falar de outra forma, com a irmã Fabiana de outra forma, com a irmã Fátima, com a irmã Tatiana vai falar de outra forma. Com a irmã Lilian, com cada uma de nós vai falar de formas diferentes. A cruz ela tem o poder de falar de maneira diferente a cada uma de nós, à medida que nós vamos viajando as estações da vida. Então, vamos fazer uma pausa. Feche os seus olhos, aonde você está. Feche os seus olhos. Pare um instante para pensar o que significa a cruz para você atualmente. O que a cruz significa para você hoje? Eu fiz essa pergunta no grupo em uma palavra. O que a cruz significa para você? Algumas responderam amor, perdão, redenção. E aí eu fiz essa pergunta também para minha filha, que tem 9 anos. Ana, o que a cruz significa para você? Aí ela fechou os olhinhos e falou, a cruz significa Jesus, o amor, a vida, acesso. Eu amei. Glória a Deus. Não existe uma só palavra para definir o que é cruz. Não existe uma única palavra, uma única definição. A cruz construiu pontes sobre o abismo que havia entre o céu e a terra para reconciliar Deus e a humanidade. E transformou o que parecia ser uma derrota terrível em um triunfo impressionante. A vitória da cruz foi mais atemporal. A vitória da cruz, ela é eterna. Essa esperança poderosa de transformação tem atravessado eras. Glória a Deus por isso. E aí, quando a gente começa a pensar, quando nós começamos a pensar sobre a cruz, ela era uma árvore cheia de vida, para se tornar um instrumento de morte sem vida. Pensar desse jeito é forte. Mas estranhamente, ela foi erguida como uma espada, com uma ponta fincada no chão. A autora até discorre aqui, descreve que talvez no céu, cruzes e espadas signifiquem a mesma coisa. Assim como Adão roubou o fruto de uma árvore proibida e fez tudo dentro dele morrer, Jesus morreu em uma árvore estéril e então se tornou seu fruto para que todos nele pudéssemos viver. Glória a Deus. Aleluia. Através da oferta de Jesus, Deus usou a cruz como espada para matar a hostilidade entre Deus e o homem. Na cruz, Deus cumpriu a promessa feita a Abraão ao máximo. E aonde está descrito isso? Lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 13 até o 18. Só que eu vou ler o 13, o 17 e o 18, que diz o seguinte. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, ele levou a cabo, pondo a própria reputação em jogo. Versículo 17. Deus, como garantia de suas promessas, deu a sua palavra, uma garantia sólida como a rocha. Deus não pode quebrar a sua palavra. E como a sua palavra não pode mudar, sua promessa também é imutável. Então, através dessa oferta do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, Deus usou a cruz como espada para matar o que nos separava dele. A hostilidade que havia entre Deus e o homem. Jesus veio ser a ponte, veio para que nós pudéssemos nos conectar a Jesus, nos conectar a Deus Pai. E seguindo aqui, aqui a autora vai fazendo algumas perguntas. Quem foi o responsável pela cruz? Você sabe quem foi o responsável pela cruz? Por uma certa frequência a gente ouve que quem foi responsável pela cruz foi Satanás, mas não foi. Tem uma parábola descrita lá em Mateus 21,
versículo 38 ao 45, que vai falar que precisaria acontecer isso com Jesus para que todos nós, toda a humanidade fosse alcançada. E diz assim, a história lá de Mateus 21, 38, começa com um mestre de obras que plantou uma vinha. Ele cercou, construiu nela um lagar. Esse mestre de obra, ele fez tudo o que poderia fazer ali nas suas terras. Ele preparou tudo, edificou a torre, arrendou a alguns lavradores para cuidar da terra. Quando a época da colheita chegou, então esse mestre de obras enviou os seus servos, alguns dos seus servos, até os lavradores, né, para receber o que era de direito do dono da terra. Porém, os lavradores bateram, em alguns eles mataram, outros eles apedrejaram. Então o Senhor enviou mais servos, e assim foi, mais servos. E esses foram torturados e alguns mortos também. Finalmente, o mestre enviou o seu filho na esperança de que os lavradores o respeitassem e entregassem a ele o que era devido. Mas o que esses lavradores, quando viram o filho chegando, eles fizeram? Vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo e nos apoderar da sua herança. E agarrando o filho, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, Jesus perguntando, que fará aqueles lavradores? Aí os fariseus, os saduceus, as pessoas que estavam ali reunidas próximas a Jesus, responderam, ele fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetem os frutos dos seus devidos tempos. Então Jesus perguntou, vocês não leram o que está nas Escrituras? Essa parte é forte. Eu li, eu chorei, e eu chorei de novo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Não é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, ou estas parábolas, eles entenderam que era a respeito deles que Jesus estava falando. Então, aqui nessa parábola, o mestre representa Deus Pai. Os profetas são servos que foram enviados e foram mortos, foram apedrejados, foram chicoteados. O filho, nessa parábola, representa Jesus Cristo, que foi enviado, mas os seus, o povo escolhido, a qual ele foi enviado, o recusou. Os sacerdotes e os fariseus, dentro dessa parábola aqui, são os lavradores que fizeram tudo o que fizeram. Mais tarde, à medida que esses eventos foram redobrados, Jesus lembrou, sim, aos seus discípulos o que estava prestes a acontecer. Lá em Mateus 26, versículo 2 a 4, diz, sabeis que daqui a 2 dias, né, estava falando sobre o período ali de celebrar a Páscoa, o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele seria entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram ali prender Jesus, a traição e a matá-lo. Aqui nós conseguimos mais ou menos entender que quem foi o responsável pela cruz? O próprio povo escolhido de Deus. Foi quem... Mas era necessário isso acontecer, porque antes de tudo existir, nós vamos ler aqui, vamos falar que nós fomos escolhidos nele. Antes de tudo, nós fomos escolhidos neles, escondidos nele. Isaías e Davi profetizaram que o povo escolhido de Deus mataria seu filho unigênito.
Os líderes religiosos pensaram que, matando o Filho de Deus, eles iriam roubar a sua herança. Mas, ao invés disso, eles se tornaram a sua herança. Antes de eu ler aqui 1 Coríntios 2, 8, eu quero ler com vocês 2 versículos antes, nesta mesma passagem. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderes desta época, que reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus, em mistério. Outrora oculta, a sabedoria de Deus, outrora ela era oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. E o versículo 8 de 1 Coríntios 2, 8 diz: a sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, se os poderosos daquela época em que Jesus esteve entre nós tivessem entendido, eles jamais teriam crucificado o Rei da Glória, o Senhor da Glória. Mas isso foi, se necessário, porque a sabedoria de Deus estava operando antes da nossa estupidez entrar em ação. Antes de existir o tempo, Deus estava pensando em você, estava pensando em mim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A cruz foi tecida na misteriosa tapeçaria da sabedoria eterna do céu. Essa redenção maravilhosa do seu amor se desdobra e se revela continuamente. Vamos pensar por um instante nisso. Jesus era o nosso cordeiro. Antes mesmo de a ovelha ser criada, antes mesmo de nós sermos criados, Jesus já era o nosso cordeiro. Ele era o salvador da nossa terra antes de o mundo ser fundado. Se tudo isso ainda não for suficiente para você, para mim, nós fomos escolhidas nele. Antes da criação, para sermos perfeitos e sem mácula. Glória a Deus. Você consegue perceber isso? Você consegue visualizar isso? Que nós fomos escolhidas, escondidas em Cristo, antes da criação, para sermos perfeitos e sem mácula. E aonde está escrito isso? Em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Glória a Deus. Então, nós fomos escolhidos nele antes da criação para sermos perfeitos e sem mácula. Glória a Deus. Antes de o jardim do Éden ser semeado, nós fomos plantadas em Cristo. Antes de tudo existir. Antes de Adão e Eva serem colocados naquele lindo jardim, nós estávamos seguramente escondidas em Cristo. Antes de os nossos pecados serem como escarlate, como sangue vivo, Deus nos lavou, deixando-nos mais alvos do que a neve. Glória a Deus. O que Satanás e os governantes, os governadores, poderiam não saber que quando Jesus saísse do sepulcro, nós ressuscitaríamos com ele. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas 2:20, eu já fui crucificado com Cristo. Eu já fui crucificado com Cristo. Você pode dizer que você já foi crucificada com Cristo? Eu já fui crucificada com Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu próprio já não vivo mais, e sim Cristo é quem vive em mim. E a vida genuína que eu tenho agora, dentro deste corpo, é resultado da minha fé no Filho de Deus.
o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Assim como o apóstolo Paulo escreve isso, nós também podemos declarar com propriedade que nós estamos e já fomos crucificados com Cristo. Glória a Deus. Nós vivemos em Cristo e estamos assentados com Ele à medida que nós vamos caminhando nesta terra. É de fé em fé, de glória em glória. É um passo de cada vez. É uma fase que você vai passando. São os processos que você vai vencendo. São as fases que você, as estações que você vai passando. Nós vivemos em Cristo. Glória a Deus. Ele não tomou o nosso lugar. Cristo não tomou o nosso lugar simplesmente. Ele não fez isso. Ele nos deu o lugar dele. Temos a sua vida, nós temos o seu nome, as suas palavras, a sua autoridade, a sua promessa. Nenhuma de nós estava viva quando Cristo foi crucificado. Como assim? Isso mesmo. Quando Cristo foi crucificado, todos nós estávamos mortas. Mas isso não importa. Isso não importa, porque mesmo antes dos tempos, antes de tudo ser criado, nós fomos escolhidas em Cristo Jesus, predestinadas como filhas de Deus. Assim como em Adão todos pecaram, em Cristo todos nós, que aceitarmos e reconhecermos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida e declararmos isso. Em Cristo todos nós somos perdoados. Aleluia. A nossa vida escondida em Cristo é um mistério que Deus anseia continuamente nos revelar. E quem habita em nós? O Espírito Santo de Deus, que está todos os dias nos ensinando e nos mostrando como viver, como desfrutar de uma vida plena com Ele, na inteireza da nossa alma. Como você pode ver, a cruz sempre fez parte do plano de Deus para nós. A matemática de Deus é um pouco diferente da nossa. Por quê? Porque na matemática do céu, calcula-se as equações diferentes. Porque pelas equações da Terra, aqui, rejeição mais sofrimento, mais morte é igual perda de poder e derrota. Mas na equação do céu, que Jesus e Deus, a equação do céu é diferente. Por quê? Porque rejeição mais sofrimento, mais morte é igual a poder e vitória ilimitados. Por isso que diz que nós já fomos crucificados com Cristo. Somos vitoriosos, somos vencedores, mais que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Glória a Deus. Nós fomos salvas, fomos perdoadas, curadas, amadas, agraciadas, capacitadas e restauradas em Cristo. Você pode dizer isso com convicção. Eu já fui salvo. Eu já fui perdoada. Eu já fui curada. Eu sou amada. Eu sou agraciada, capacitada e restaurada em Cristo. Assim como em Cristo Deus nos alcançou antes de nós cairmos. Esse mistério e essa maravilha irão para sempre se revelar. Apenas a eternidade. Amada, aqui não é o teu lugar. Você está aqui só de passagem. Você está aqui de passagem. A eternidade irá revelar o brilho da cruz. Estamos tão preocupados com as coisas passageiras, as circunstâncias em que vivemos. Se você já está crucificada com Cristo, você não vai ficar presa às coisas momentâneas, passageiras, mas a sua mente, o seu gozo está nas coisas eternas, nas coisas celestiais. Glória a Deus. A cruz foi um meio facilitador para o propósito pelo qual Cristo nasceu. Cristo nasceu com um propósito. Você e eu nascemos com um propósito. Qual é esse propósito? Glorificar a Deus.
Você nasceu para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus com tudo que você tem, tudo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Para glorificar a Deus com a sua família. Para glorificar a Deus com os filhos que Deus tem te dado. Glória a Deus. Jesus, ele nos amou e nos conheceu primeiro. Muito antes de nós sequer conhecêssemos. Nós éramos cegos. Que possamos dizer como o cego Bartimeu, eu era cego e agora eu vejo. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos espirituais e o nosso entendimento para que possamos compreender quem nós somos em Cristo e quem Cristo é em nós. Que possamos viver essa liberdade que Cristo tem nos dado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Crousé. Crousé significa cruzar ou pegar a lâmina. Pense nisso. O que aconteceu na cruz? Porque nós estamos falando da cruz como espada. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Que a cruz como espada seja revelada a ti hoje. Que ela venha transformar e abrir o teu entendimento. Que você é escolhida em Deus e escondida em Cristo. Amém? Nosso magnífico Salvador pegou a lâmina quando o seu lado foi furado. Mas na cruz, Jesus levou sobre si a hostilidade de todas as épocas. Na cruz, Deus alavancou tudo o que ele era para sermos tudo o que poderíamos ser. Glória a Deus. Em um único momento, a cruz atravessou a insondável distância entre Deus e os homens e a humanidade e superou toda a força hostil. Foi necessário Jesus passar por isso para que se cumprisse a palavra de Deus, se cumprisse a promessa que Deus tinha feito. Jesus não ofereceu resistência, ele podia oferecer resistência, poderia, mas não. Ele decidiu cumprir a promessa de Deus na vida dele. Ele não ofereceu resistência quando a transferência divina aconteceu. Ele rendeu a sua alma a Deus e o seu corpo aos inimigos. Um autor desconhecido escreveu: o nome de Jesus é a única alavanca que ergue o mundo. Por isso que quando nós oramos, nós oramos não em qualquer nome, mas no nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Nesse nome há poder, nesse nome todo joelho há de se dobrar. Toda língua há de confessar o nome de Jesus. Aleluia. Assim como o nome de Jesus ergue o mundo, a cruz de Cristo foi a alavanca que salvou o mundo. A luta com a espada não é uma disputa de força, é uma competição de paciência sutil e estratégia. Jesus resistiu à cruz e suportou a força de todos os nossos pecados para realizar o seu propósito. Ele não voltou atrás no propósito que ele foi destinado a cumprir. Ele veio com um propósito à Terra. E ele cumpriu o propósito a qual Deus tinha designado a ele. Jesus resistiu a essa cruz. E suportou a força de todos os nossos pecados para realizar o seu propósito. 1 João 3,8. Deus deseja que nós continuemos a sua obra para que possamos glorificar o Filho. Tudo o que escolhemos fazer deve servir para atrair outras pessoas para Cristo. Por isso que na oração do Pai Nosso, diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que o teu reino venha até nós, assim na terra como no céu. Nós oramos e apresentamos, Pai, nós viemos em nome de Jesus, é em nome de Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo, então nós viemos em nome dele.
Glória a Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 13 ao 16 diz: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Efésios, capítulo 2, versículo 13 ao 16. Então, aqui, Deus erradicou todo traço de hostilidade entre Deus e a humanidade através do sangue de Jesus e do seu corpo moído. Fomos todos feitos um. Em Cristo, homens e mulheres, são uma só carne. Em Cristo, judeus, gentios, gregos, romanos, todas. Em Cristo, tanto judeus quanto gentios são ramos em uma videira. Em Cristo, os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento se tornam uma nuvem de testemunho. Toda boa vontade da qual fomos destituídos do Éden, ela foi restaurada em Cristo. Glória a Deus. Ele lançou fora o nosso coração endurecido e nos deu novos corações moldados a partir da sua linhagem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, ele nos encheu com o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. Cristo foi crucificado? Foi, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte e o inferno para mostrar para nós que aquele não era o fim, e sim o começo de uma nova vida com ele. Glória a Deus. Aleluia. Então, ele nos encheu com o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, a fim de que qualquer área caída da nossa vida pudesse ser regenerada e redimida. Glória a Deus. E agora eu quero falar com vocês sobre o bode expiatório. O que é o bode expiatório? Você já se sentiu alguma vez como se fosse um bode expiatório? Um bode expiatório, já se sentiu rejeitada? Você já se sentiu no deserto, sobrecarregada pelo pecado? Já se sentiu sozinha? Pois é. Todas essas situações aqui é como se nós sentíssemos quase um nada. Nos tempos antigos, né, tinha uma explicação para o que esse bode expiatório. Lá em Levíticos 16 ao 10, fala, né, um pouco disso. O bode expiatório, ele passava o resto dos seus dias procurando água e comida à mercê das feras. Talvez você tenha sido culpabilizada, evitada, isolada, rejeitada, muitas vezes sobrecarregada pelo pecado, pela culpa, pelo medo. Talvez você tenha vagado pelos desertos da vida e achando que para você não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você hoje, em Jesus existe espaço para você. Em Jesus existe espaço para você, não está tudo acabado. Por mais que você se sinta sobrecarregada, ele diz, vem a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Deixe o seu fardo pesado aos meus pés, tome o meu jugo, o meu fardo é leve. Jesus, ele nos ajude a carregar as nossas cargas. Você já tentou entrar, depois de ter estado do lado de fora? Por exemplo, você se afastou dos caminhos de Cristo, foi aproveitar
as coisas que o mundo oferece, as ilusões, e quando você retorna, que nem aquele filho pródigo que saiu e aproveitou tudo que tinha e ele retorna à casa do pai. Será que as pessoas que estão ali na casa do pai te aceitaram com a mesma alegria que o pai te aceita? Pode ser que não, pode ser que da mesma forma você ainda se sinta rejeitada, porque aqueles que deveriam te abraçar, te aceitar com alegria, com festa, são os que ficam mais chateados, porque o pai te aceita. Não importa o que aconteceu, o que já passou. Não existe mais a necessidade, hoje, não existe mais a necessidade de bodes expiatórios, porque Jesus já levou todo o nosso pecado. O bode expiatório era aquele que era marcado, condenado, julgado, desprezado. Agora, com Jesus, nós não precisamos nos sentir mais assim, porque ele já levou todo o nosso pecado. É você confessar diante de Deus, se arrepender do que você fez de errado. Pedir perdão, confesse os seus pecados a Deus, porque ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Jesus escolheu ser marcado com a nossa destruição, em vez de nos marcar para a destruição que nós merecíamos. Glória a Deus. O sangue de Cristo trouxe a todos nós os que perderam o caminho e purificou todo o remanescente da vergonha. A cruz não é um símbolo de poder. É a medida de todo poder. Foi a morte para o nosso Cristo. Tornou-se vida abundante para nós. A cruz era a sua esperança antes de você perceber que estava sem esperança. Ela era a resposta antes de você perceber que existia um problema. A cruz, ela simboliza a fidelidade de Deus, ao mesmo tempo que expressa sua fé em nós. Por meio da cruz, nós fomos equipadas para caminhar com Cristo, caminhar nele, porque a cruz é a espada do amor. Glória a Deus. A cruz é a espada do amor, essa é a garantia que nós temos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. A cruz é a espada do amor. Amém. Amém. Louvado seja A o cruz é a Senhor. espada do amor. Vamos orar, amadas, vamos orar. Amém. Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor, aleluia. A cruz Aleluia. é a espada do amor, aleluia. 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 Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela cruz de Cristo. Nós entendemos hoje, Pai, o que ela representa, o que ela é para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque antes mesmo de tudo ser formado, o Senhor nos escolheu em Ti. E o Senhor tem nos escondido em Ti. Foi necessário passar por isso, para que nós tivéssemos contato, nós tivéssemos essa ponte que nos liga e nos atrai para mais perto do Pai. Obrigado, Pai, por nos escolher e nos esconder em Ti. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Porque foi por meio da cruz de Cristo que nós fomos equipadas para caminhar com Ele. É a cruz que nos transforma. Ela nos limpa. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Pai, por perdoar os nossos pecados. Obrigado por nos redimir de toda injustiça. O Senhor nos justificou, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor enviou o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Agora entendemos, Pai, que a cruz é a espada do amor. É a espada do teu amor, é a demonstração da tua graça, da tua misericórdia para todos os homens e mulheres.
Louvado seja o teu nome, Pai. Visite cada um dos lares agora, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo renovo, trazendo libertação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Dai-nos, Senhor, um só coração, um espírito novo põe em nós, Pai. Tira, Senhor, o coração de carne, de pedra. Tira, Senhor. Tira, Senhor, e dá-nos um coração de carne, para que nós venhamos andar no que o Senhor tem dito para nós andar, na tua palavra, andar nos teus estatutos, guardar os teus juízos, Pai. Que possamos ser reconhecidos, Pai, por onde nós formos, que somos o povo, teu povo. Que o Senhor nos céus possa dizer: aquelas são as minhas filhas, aleluia. Aquelas são minhas filhas, eu escolhi-as antes mesmo de tudo. O Senhor nos escolheu. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Espírito Santo de Deus, continue ministrando nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas famílias, fazendo-nos lembrar de onde nós deixamos o primeiro amor. Acenda em nós, Pai. Afirme em nós, renova em nós o teu amor. Faça-nos caminhar contigo de fé em fé, de glória em glória. Que mesmo diante das circunstâncias contrárias, nós não venhamos desistir, nós não venhamos desfalecer, mas possamos seguir no que o Senhor tem proposto para nós. Para que o teu nome seja glorificado em tudo o que fizermos, que o seu nome seja glorificado nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos casamentos, nos nossos trabalhos, em tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, possamos te glorificar, Pai, e possamos dizer com confiança que nós já fomos crucificados com Cristo. Pois agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, aleluia. Que possamos desfrutar dessa liberdade que Cristo nos concedeu. Não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos das mentiras de Satanás. Assim eu te agradeço, Pai, te agradeço por esse momento, te agradeço pela vida de cada uma das minhas irmãs que se encontram aqui. Te louvo, Pai, e bendigo o teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gratidão, amadas.